Joaquim. Eu trabalho de caldeireiro, encanador, carregado de treste hidrostático. Então estou aproveitando essa quarentena para passar um pouco do que eu sei fazer, que tem muita gente que sabe até mais do que eu, mas também sei que tem gente que não entende nada disso. Às vezes até precisa e não sabe fazer. Então estou explicando aqui como que se faz um lançador ou que seja recebedor de pig, tanto faz. Ele serve tanto para lançar como para receber. Geralmente a gente fabrica dois, um na extremidade para lançar e outro na outra extremidade para receber o pig. Então eu fiz um simples aqui, eu fiz um lançador de pig para uma tubulação de 14 polegadas. Então, se a tubulação é 14 polegadas, eu tenho que usar um tubo de 16 polegadas para fazer o lançador, que é para o pig entrar dentro dele folgado e passar pela redução para chegar no de 14 para ele ir fazendo a limpeza do duto. Então, fiz o básico aqui que vai usar. Na verdade, não precisava nem de eu fazer lista de material nem nada, porque geralmente quem faz isso é o projetista. No caso, eu só pego o projeto para fabricar. Então, eu fiz um projetinho aqui mais ou menos parecido com o que é você vai pegar um tubo de 16 polegadas. Eu coloquei escala 0,500, por quê? Porque 0,500 é uma escala bem resistente, de acordo com a pressão, apesar que para lançar o pig, ele é o suficiente para qualquer tubulação. Então eu coloquei um tubo de escala 0,500, que aguenta qualquer pressão para empurrar o pig, e coloquei o flange 600 libras, que também é compatível para a capacidade de empurrar o pig, que vai empurrar com ar comprimido. Geralmente o máximo que chega um compressor para empurrar o pig, geralmente o máximo é 8 kg. Nunca, o máximo 8 kg. Então esse é o suficiente para aguentar sem problema nenhum, sem risco de romper e causar algum acidente. Então eu fiz um básico aqui. No início eu coloquei uma tomada de 2 polegadas, que é para você conectar a mangueira de ar comprimido ou água que seja, se for empurrar com água. E coloquei mais na frente uma tomadinha de meia polegada, que é para você colocar o manômetro para ver a pressão que está entrando de ar comprimido. E mais na frente, já no tubo de 14 polegadas, eu coloquei mais 2 tomadinhas de meia polegada. Uma você pode colocar o manômetro para você ver a pressão que está. E outro você coloca como é que eu vou falar? Você coloca uma válvula só para se precisar de aliviar a pressão, uma válvula de alívio, né? Aí você vai precisar, para você fazer isso, você vai precisar de um bocado de material. Você vai precisar de um tubo de 16 polegadas, escala 0,500, de 1.500 milímetros. Um tubo de 14 polegadas, 0,500, de 2.000 milímetros, que é 2 metros. Uma redução concêntrica de 16 polegadas para 14 polegadas. Por que eu fiz concêntrica? Eu sempre gosto de trabalhar com a concêntrica, porque o pig sai do tubo de 16 para entrar no de 14, ele pega por igual. Então se eu colocar uma redução excêntrica, ele vai ter uma falha. Então eu gosto de trabalhar com a concêntrica, que ela pega por igual. Então, aí o flange de pescoço, eu coloquei RTJ, mas se quiser colocar RF também aguenta. Eu coloquei o RTJ por causa que o RTJ é mais resistente. Então você vai precisar de o tubo de 16 polegadas de 1,5 m, que é 1.500 milímetros. Um tubo de 14 polegadas de 2 metros. Uma redução concêntrica de 16 para 14.
É interessante que a escala seja a mesma dos dois tubos, no caso 0,500. Um flange de pescoço, 600 libras, tá, RTJ. Um flange cego, também 600 libras, RTJ. 20 estojo de 1,5 por 10 polegadas, ou 40 porcas de 1,5. E uma junta anel RTJ 16 polegadas. E essa junta tem até um número dela, é R65, porque cada, cada classe de pressão tem a junta tem um número, no caso a de 16 polegadas para 600 libras é R65. Se for se for se for 300 libras já é outra. Geralmente 300 libras é muito raro ter junta anel, mas é RF mesmo. E se for 900 libras, aí já é outro número. No caso específico, essa para 600 libras é R65, é o número dela. E aqui está as conexãozinhas que vai usar. É uma conexão de 3/4 com rosca, né, que é soldado no tubo de 16 para enroscar o PI. Uma de meia, duas de meia para soldar no de 14 polegadas, para você colocar o PI e a válvula de alívio, se você quiser colocar. O flange de pescoço de 2 polegadas, para você colocar no enchimento da linha, ou seja, onde vai injetar o ar comprimido. E um flange cego, para depois que você injetar, você fechar, para não vazar. E um tubo de 2 polegadas, aproximadamente uns 300 milímetros, pode ser escala 60. Porque no caso, esses tubos maior, a gente que trabalha com duto, a gente trabalha, é outro tipo de, é 0,500, é 0,375, 0,250. Então, agora para a tubulação menor, a gente já usa o que usa na montagem, que no caso na montagem não se usa 0,500, já é escala. No caso eu coloquei escala 60, que é uma parede bem resistente que aguenta a pressão. E as meia-luva, eu recomendo colocar sempre a classe de 6.000 libras. Por que 6.000 libras? Porque é mais resistente e ela aguenta qualquer pressão que você colocar. Você poderia usar uma de 3.000 libras, você aguenta tranquilo. Mas se porventura você for trabalhar, fazer um outro serviço que a pressão seja maior, então o de 3.000 libras já é meio fraco. Então eu recomendo, coloca 6.000 libras, e 6.000 libras aguenta tanto para 1 quilo como para 1.000 quilos. Ou que é mais resistente, então eu recomendo colocar ele. E os parafusos, que é os parafusos estojo, que é onde você vai, quando você colocar o pig, você vai fechar com o flange cego, você apertar. Geralmente se usa apertar com torquímetro, mas se você não tiver o torquímetro, você pode apertar manual mesmo na marreta. O importante é você cruzar certinho, para você cruzar tipo assim, ó, para não ter problema. Você aperta o 1, aí você aperta o outro aqui, no caso vai ser o 10, o outro é o 5, o outro o 20. Uma hipótese, entendeu? Aí você aperta, só que você não vai apertar 100%, porque se você apertar o primeiro 100%, quando você for apertar o outro para cruzar com ele já não vai dar, ele não vai conseguir apertar. Então você aperta. Eu falei para não apertar os 100% de uma vez só em cada parafuso. Por quê? Porque se você apertar os 100% de um, ele vai fechar o flange aqui
e quando você for apertar o outro, ele não vai chegar, vai conseguir ficar uma abertura e dar vazamento. Então por isso é recomendado apertar, geralmente apertar em 4 etapas, 25%, 50%, 75% e 100%. Então geralmente é recomendado fazer isso. E outra coisinha, a tomada de 2 polegadas, que é a tomada de enchimento, eu coloquei um colarinho, porque como o tubo é soldado direto de 2 polegadas no 16, então pega muita caloria, então coloquei um colarinho de reforço, que se fala colar de reforço. Esse colar tem você faz com o tubo, o próprio tubo 16 polegadas, você tira um pedaço, mais ou menos, que ele já tem o raio 16 polegadas, usa ele por causa do raio dele, que já é praticamente o mesmo raio para você colocar em cima. Então geralmente se recomenda 1,5 vezes a parte externa dele. Por exemplo, é aqui, aí você vai ter o tubo de 2 polegadas aqui, geralmente se recomenda 1,5 vezes o que vai sobrar do tubo de 2 polegadas para fora. Geralmente é isso que recomenda. Então, se é 1,5 vezes, você tem um tubo de 2 polegadas, o tubo de 2 polegadas ele tem 62 milímetros externo. Então você vai colocar 62 mais 31, 93 milímetros para cada lado. Então você vai colocar 93 para cada lado e mais o diâmetro do tubo de 2, que é 62 milímetros. Então você vai ter 93 mais 93 mais 62, que é o diâmetro do tubo externo de 2 polegadas. Então você vai ter 8, 9, 9, 18, 6, 25. Vai ter 258 milímetros. Você vai ter uma circunferência de 258 milímetros. Mas não é muito, pode ser a mais. Você não pode trabalhar a menos dessa margem. Você pode colocar 260 milímetros, não tem problema. Você só não pode trabalhar a menos dessa margem, que é o recomendado 1,5 vezes para cada lado. E é isso aí. Uma boa tarde. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira saber, ou que saiba mais do que eu também, que possa me ensinar, é só entrar em contato que a gente estão aí para esclarecer.